O podcast Eu Vou Te Contar, em novembro de 2024, fala com uma grande figura ambientalista, gente, conhecida no Brasil todo, aliás, no mundo, é um cidadão do mundo. Eu falo com Osmarino Amâncio Rodrigues, ele que nasceu no Seringal, Bela Flor, em Brasileia, do Acre, tá? Ele já foi secretário por 3 vezes do Conselho Nacional do Seringueiro, onde foi um dos fundadores, em 1985, em Brasília, reunido com mais de 130 pessoas, gente. Ele também fundou, em 1975, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, junto com o grande ambientalista Chico Mendes. E também é uma figura que hoje é importante na fauna da nossa flora, que é a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Você vai contar essa história para a gente também. Fundou o PT junto com o Jorge Viana e o Tião Viana, que foram governadores, senadores lá pelo Acre. Foi também o grande fundador do PSOL, e vai falar de sustentabilidade. É um prazer ter você no programa, e eu gostaria que você começasse a falar sobre a sua origem, lá em 1975, como foi que vocês reuniram e ficaram tão famosos no mundo inteiro, a visualização, vocês que começaram essa visão de preservar a natureza e que foi colocado na Constituição de 88. Amâncio, é um prazer ouvi-lo. Prazer é meu, muita satisfação. Quero parabenizar, principalmente hoje pelo dia, que é 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E é um dia que diz muita coisa sobre a nossa vida, sabe, no meio da floresta, dos índios, dos seringueiros, dos negros, como em toda a Amazônia, né, sofreu as consequências, né, dos vários projetos de expansões. Eu comecei a minha militância no meio da ditadura militar, perdi muitos companheiros, a ditadura foi em 64, 70, né, 80. Nós começamos, na realidade, em 73, nas comunidades eclesiásticas de base da Igreja Católica. A Igreja Católica... SEBs, né, que chamavam. As SEBs. A Igreja Católica ela era dividida em 2 alas. A ala que era chamada progressista, que era considerado lá pelo Leonardo Boff, Clodovil Boff, com Teologia da Libertação, certo. E a Igreja da Direita, que defendia o grande capital, e os sulistas que vieram do Sul, na época, para fazer... O agronegócio já, né? Não, na época era a UDR, o agronegócio foi depois da UDR, porque aí teve a UDR, depois da UDR veio a CNA, que é a Conferência Nacional da Agricultura, e agora virou o agronegócio. É toda uma rede de criação. Na verdade, essa situação foi os militares que trouxeram para... Sudão, aquelas colônias agrícolas, davam todo um benefício, e eles trouxeram os gados, trouxeram a soja, trouxeram todos esses plantios e já começaram a dominar as áreas do seringueiro, dos extrativistas, do ribeirinho, é isso? Na realidade, eles ignoraram os seringueiros, os castanheiros... Os extrativistas, né? Os extrativistas, as populações da floresta. Da populações da floresta. Tradicionais. Porque na ditadura militar, em 1968, o IBGE fez um grande comercial, através de um levantamento na Amazônia, chamado censo, e disse que a Amazônia era um vazio demográfico. Que precisava ser ocupado para que houvesse o progresso e o desenvolvimento. E o progresso e o desenvolvimento era eles entregar terra para os sulistas, os bancos financiavam quem quisesse vir desmatar na Amazônia. Só que aí estava cheio de seringueiro, de índio, de quebradeira de coco, sabe, de balateiro, de pescador, estava cheio de gente. Né? Então, quando eles chegaram, os sulistas se apropriaram das terras. O estado do Acre é 15 milhões de hectares de terra. 10 pessoas se apropriou de uma área de terra de 8 milhões. Oxa. Então,
foi uma espécie de grilagem na Amazônia, terra pública, tudo terra pública, Sim, então sim. pegava praticamente de graça. Os seringueiros sofreram um impacto muito bruto, porque ninguém nunca imaginava que a gente ia ser expulso da floresta. Um bocado foi jogado, mais de 40 mil seringueiros, 3 mil famílias, foi expulso para os seringais da Bolívia. Sim. Aí outros milhares foi expulso para a periferia da cidade, com a abertura das BR, porque eles começaram com a Transamazônica e a 317, aí foi abrir. Onde eles abriam a BR era expulso muito seringueiro, muitos índios, porque atingia em cheio essa população que estava lá, que veio dos soldados na época da guerra, né? De 1935 até 45, essas guerras que houve para trás, veio 80 mil nordestinos para a Amazônia para tirar o leite da borracha. Né? O meu pai foi soldado da borracha. Era um contrato que tinha entre os Estados Unidos e o Brasil. Correto, né? Exatamente. Era o projeto pela Aliança, se eu não me engano. Era para socorrer os aliados na guerra mundial. Exatamente. Né? Então era o reforço e a borracha da Amazônia é a melhor borracha, é a única borracha nativa. É a única borracha que dá a camisinha de Vênus, que dá a borracha da panela de pressão, o pneu do avião, só presta se for da borracha nativa, a sintética. Uma viabilidade boa na época, só que teve o contrabando das sementes, e a Malásia fez todo um trabalho e a gente... Que transferiu, na Inglaterra fez o contrabando para a Malásia, que era a colônia da Inglaterra na época. Né? Então levaram mais de 500 mil sementes contrabandeadas. Biopirataria que a gente... Exatamente, essa é a palavra, biopirataria, porque muita gente, você, por exemplo, é um jornalista, é um radialista que tem coragem de falar, mas nem todo radialista tem coragem de usar essa palavra, porque é uma palavra forte contra o sistema capitalista. Então, aí nós começamos nessa época. Então, na realidade, em 73 nós entramos nas comunidades eclesiais de base, mas a igreja tem limite, né, de atuação. Então, em 75 nós vimos que precisava uma entidade que pudesse direcionar, porque estavam as casas sendo incendiadas, o pessoal sendo expulso, a pecuária chegando, os garimpos chegando, a madeireira vindo destruir. Aí vem tudo. Vem as mazelas. Exatamente. Para os ribeirinhos, para os amazônicos. Exatamente. E aí foi quando os seringueiros de Brasileia, né, começaram. Nós estávamos no sindicato, o Chico Mendes foi o primeiro secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estava no sindicato, ele e os Pinheiro, né? E os Pinheiro era o presidente, e chegou 12 famílias e disse, olha, o fazendeiro chegou lá nos nossos 2 seringais e disseram que nós somos 200 famílias, vamos ter que desocupar. Aí o Wilson Pinheiro se levantou, e o Chico Mendes lá, o Chico Mendes era secretário, estava só anotando, né? Sim. Aí o Wilson Pinheiro disse, gente, nós não temos condição de sobreviver se a floresta cair, nós não sabemos trabalhar, sabe, nada, nós só sabemos quebrar castanha, cortar seringa, caçar, pescar, viver da agricultura de subsistência. Nós não sabemos aqui, não tem como nós trabalhar nem a pecuária e nem a agricultura, porque nós não tem para quem vender. Então não tem jeito, porque não tem BR, não tem nada, não tem... Aí ele disse, se a floresta cair, nós vamos cair com ela. Então nós sobrevivemos da floresta, nós não derrubamos ela, mas também não vamos deixar os sulistas derrubar. Então vamos empatar. O empate no esporte, ninguém ganha e ninguém perde. Sim. Mas o empate para nós era proibir a floresta cair. Então para nós era uma vitória. A floresta ficava em pé e nós continuávamos quebrando castanha. Exatamente. Esse empate, o primeiro começou em março de 1976, nós fundamos o sindicato em dezembro de 1975, em 76 o Wilson Pinheiro e Chico Mendes já dirigiram esse primeiro empate, que ele virou cultura e costume, e se espalhou, e aí era o sindicato, aí foi, o Chico Mendes veio para Chapuri, para fundar o sindicato de Chapuri, foi para o Brasil, na época nós fundamos 8 sindicatos. Foi um confronto muito forte. Porque... Gente, eu estou falando isso porque o Amapá ele é um reflexo de tudo que aconteceu em Brasileia. A Amazônia hoje, se existe sindicato, se existe reserva extrativista, se existe estação ecológica, tudo começou na ideia lá em Brasileia. Por isso que eu estou convidando aqui o Osmarino Amâncio Rodrigues para falar sobre a origem. Aqui no Amapá,
Vocês podem até procurarem, eu vou até pedir, Mano Pedro, acho que tem um livro dele aí, e Pedro Ramos? O Pedro Ramos fez parte desse primeiro momento, e foi ele que foi o causador. Se existe hoje região extrativa do Maracá, estação do Jari, área de sustentabilidade de Itapuru, foi o Pedro Ramos junto com essa turma, junto com a Manso, infelizmente. Chico Mendes foi assassinado, não só ele, muitos assassinados. No Acre, mais de 120 foi assassinado. 120. Mas dirigentes, pessoas importantes. Sim. Né? Mas a ditadura consumiu com muita gente, matou muita gente e sumiu muita gente. Eu vi pessoas sendo torturadas, eu vi pessoas sendo desaparecidas, né? Desapareceu. Sumiu muita gente importante desse movimento. Sim. E foi assassinado muita gente importante. Né? Antes de matar o Chico, mataram o Wilson Pinheiro, foi o presidente do Sindicato de Brasília, começou os empates. Aí mataram Jesus Matias, mataram Raimundo Calado, mataram Zé Pretinho, mataram Zé Ribeiro, mataram Zé Augusto, mataram um monte de liderança aí. Foi arrodeando, matando as lideranças ao redor até que chegaram e mataram o Chico. Esse foi o grande erro. Porque aí o mundo caiu em cima sobre nós. Porque nós estávamos com um projeto de consolidar a Amazônia de uma forma que a reforma agrária tinha que ser adequada para a Amazônia do jeito que a população vivia. Não era uma reforma agrária que nem é no sul do Brasil. Você pode desmatar, lá tem como você escoar a produção. Sim. Aqui no sul, centro-oeste. Lá tinha que se trabalhar a castanha, a seringa, a pesca, a caça, tudo de acordo com o que poderia durar muito para você. E, por exemplo, a borracha, ela não apodrece, então você corta ela, ela fica em anos e anos e anos. E a agricultura, de um ano para outro, você já tem que fazer o aproveitamento, senão estraga. Então nós dissemos, não, nós queremos criar reservas extrativistas, fomos para Brasília, criamos o Conselho Nacional de Seringueiro, depois criamos a Aliança dos Povos da Floresta e juntamos índio e seringueiro para discutir praticamente 3 pontos em comum. Porque o índio não gostava de partido nem de sindicato naquela época. Sim. Mas o índio também era a favor da educação, do seu território, sabe, e da saúde. Então nós unimos essas 3 classes, lutar pelo território, pela saúde e educação. E nós estamos falando isso em 1975. Aí vamos adiantar um pouquinho os anos. Em 1985 vocês se organizaram no Brasil todo. Foi. Tá? Mas antes vocês passaram pela primeira experiência que hoje se tem, agora no Rio, o Rio de Janeiro reuniu o G20. E teve a Eco 92, mas antes teve uma outra que vocês já participaram, né? Foi né? Teve a Estocolmo? Teve Estocolmo em 72, nós não participamos, mas nós estávamos fazendo os empates. Sim. Então a nossa proposta de empate era muito mais viável, porque essas conferências que ele faz é só festa. Porque, na verdade, eles não cumprem o acordo que deveria cumprir nessas... As agendas que deveria cumprir, não cumpre. Sabe? E nós não, nós dissemos não. Na nossa reserva extrativista, nós criamos, inclusive, para ser desmatado só 10%. Então, o resto era para implementar tecnologia para aproveitar muitos produtos naturais saudáveis, sabe? A nossa castanha, por exemplo, fizeram 21 estudos da castanha, sabe? 3 castanhas é como você comer um bife de 300 gramas. Só que ela tem todos os nutrientes necessários. O açaí, o bacaba, o patoá, o buriti, tem muitas espécies. E vários leites que você pode fazer aproveitar. Remédios naturais. Eu, por exemplo, fui ferrado 6 vezes de cobra. E não vim para médico, sabe? Olha, essa aqui é uma marca de cobra. Só com a gororoba do cipó tripa de galinha. Se houvesse uma pesquisa, uma tecnologia nós temos um leite para implementar... Nós temos um leite aqui, que inclusive é a origem do nosso estado, Amapá, o amapazeiro. Ele também faz parte de... É bom para medicinal, né? É medicinal, exatamente. Né? Nós temos... na Amazônia, a Amazônia é um terreiro... Tem o pracaxi, tem toda essa... É um terreiro. Essas leguminosas, né, que chamam. Tudo. Então,
Criamos o Conselho Nacional de Seringueiro, criamos a Aliança dos Povos da Floresta e fizemos uma proposta para criar as áreas indígenas e a reserva extrativista. E paralelo a isso, pelo que a gente observa, vocês criaram um partido que defendesse essas ideologias todas, né? Que na época nós criamos. Dos trabalhadores, né? Foi. Antes nós militamos na clandestinidade, num partido clandestino dentro do PCdoB, que estava dentro do MDB. Então a gente militava clandestinamente. Depois fundou o PT. Depois do PT, fundou o PSOL. Quando criou-se o pluripartidarismo, porque antigamente, vocês sabem muito bem... Só tinha dois partidos, né? No tempo do Figueiredo, no tempo da ditadura, o Figueiredo que fez a abertura em 1980, 81, e criou o pluripartidarismo. Aí veio o PMDB, o PDT, o PCdoB, o PTB, todos esses... E PSB, o partido PSDB, do trabalhador também foi criado. Aí foi fundado também o PT, né? Que aí o PT, nós fomos todo mundo para o PT. Só que aí começou as alianças que mexia com nós, os acordos. Nós era contra qualquer projeto sem discutir com nós. Por exemplo, fazer a exploração de madeira, exportar matéria-prima. Primeiro, quem tira madeira não deixa imposto no município nem no estado. Se você vende a matéria-prima, não deixa imposto. Nós queríamos que fosse implementado um polo, né, que pudesse beneficiar, em vez de você vender a matéria-prima, fizesse as marcenarias, que dá emprego, que vendia as cadeiras, que vendia a mesa, que vendia tudo, sem vender a matéria-prima. Então, aí deixa imposto no município, no estado. A madeira está indo, não está deixando um imposto. Nós estamos vendo a nossa madeira sair, a matéria-prima, tudo. Castanha, a borracha, a madeira, a nossa matéria-prima está sendo contrabandeada, sem deixar resultado. Apenas uma bolsa, por exemplo, lá no Maracá tem uma bolsa de R$900. Daqui 5, 6 anos, a madeira acaba. Nem vai ter a madeira, nem vai ter a bolsa, porque eles só vão pagar a bolsa enquanto estiver tirando a madeira. E vai ser destruído todo o potencial natural, porque eles vão botar a caça para correr com o manejo madeireiro, porque as máquinas vêm e espanta tudo, né? Esquide, trator e tudo, e faz um monte de ramal, abre, e aí, além de tudo, vão desmatando, fazendo grande desmatamento. E aí nós estamos discutindo a sustentabilidade para quem? Sabe? Porque a Amazônia é o maior refrigerador do planeta Terra. Se você destruir com ela, a quintura vai triplicar e nós vamos morrer tostado, porque hoje, lá no Acre, o ano passado, já foi 40 graus de temperatura. A quintura está demais. De primeiro a gente trabalhava das 7 da manhã até 11 horas. Hoje ninguém aguenta mais. Você vai tem que sair às 5 da manhã para quando for 9h30, 10 horas sair, porque ninguém aguenta mais o sol. Gente, não chega longe. O estado do Amapá, no tempo do território, vocês sabem muito bem disso. Nós tivemos o primeiro projeto industrial da Amazônia, a ICOME. Ela passou 41 anos explorando minério. Ela estava pagando os impostos dela, mas como não tinha, como se diz, os governantes, as fiscalizações não faziam nada, ela foi, depois que terminou, exauriu o minério, foi embora, deixou tudo aí no meio da floresta. Outro exemplo foi em 1991. Tá? Quem? Em 1981, teve um grande empresário, que conhece muito a Amazônia. Não, eu vou falar do ouro. Eike Batista, a mineração Novo Astro, passou de 84 a 94, em 95, quando ele viu que ele tinha que ter a recuperação, um plano de recuperação das áreas degradadas, ele entregou tudo na mão do governo e rasgou. E até hoje a mina do Lourenço está lá, sofrendo as consequências. E a ICOME, ela também repassou para outra empresa, para fugir também do plano de recuperação das áreas degradadas. Ainda bem que ninguém foi para lá e a floresta floresceu. Está se regenerando, né? Regenerou-se. Mas, gente, hoje uma empresa tem que fazer todo esse planejamento, tem que ter um relatório de impacto ambiental,
Tem que cumprir a regra técnica. Tem que ter a aprovação do IBAMA, Da comunidade. tem que ter da comunidade, através de consultas públicas, tem que ter o aval da Secretaria dos Meio Ambiente. Hoje não é tão fácil, mas mesmo assim o que a gente observa, por exemplo, a gente está vendo aí no Maracá levarem toneladas de árvores, mas o que acontece aqui... Que não estou cumprindo, porque diz a regra que tem que ter uma fiscalização para ver se estão cumprindo. Não existe essa fiscalização. O que a gente observa aí é que todo mundo está quietinho aí, ninguém está fiscalizando, como aconteceu com a ICOME, como aconteceu com a mineração do Novo Astro. Claro. A mesma coisa está acontecendo agora que a gente observa. E outra coisa que a gente vê, Osmarino, você falou em produzir na floresta e que saia de lá os impostos. A gente pega essa árvore e leva os troncos direto, não sei para onde está indo essas árvores. Vai para a Inglaterra, vai para o Japão, provavelmente. Né? Mas não se tem. O manganês, ele teve um preço de 48, foi lá embaixo até $90 a tonelada. Mas era para ser feito aqui, por exemplo, o ouro, era para ser feito joalho. Claro. Joalheria aqui, enfim. Construção de casa popular, madeira aqui. Exatamente, aqui, fazer móveis aqui já apontados, mas não levar madeira. É isso que está faltando. Eu acho que está faltando o complemento disso aí. Exatamente. Agora, me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho da Marina. A Marina morava também lá nessa região, né? A Marina foi seringueira, a Marina foi uma guerreira, né? Lá na época. Ela era militante forte, né? Sim. Militou comigo também nas comunidades eclesiais de base, depois que ela virou sim. evangélica, mas ela foi militante das O pai comunidades. dela era seringueira, pessoa de lá. Né? Ela atuou, né, mesmo na floresta, porque eles são do Seringal Bagaço. Seringal, eu sei onde ela quer. Próximo de você. Então, ela é do Seringal Bagaço, que fica em Rio Branco, e eu, o Seringal, Bela Flor, que fica em Brasileia. Brasileia para Rio Branco, quantos quilômetros são? Dá 340 quilômetros. É próximo ainda, né? É perto. Pois é. Então a Marina foi uma militante, né, de esquerda na época, muito importante para o movimento. Ela também foi faz parte de ativista toda do PT? Foi ativista do PT, depois ela saiu, divergiu quando foi ministra, saiu do PT e fundou a Rede. A Rede, né? Que aí depois fundaram o PSOL. O que a gente observa é que, por isso que dizem, viu gente, o PT tem os puxadinhos. É porque não divergiram lá e criaram o PSOL, criaram o PSTU, criaram a Rede, e criaram outros partidos, né? Mas comungam com as ideias, mas divergem em determinadas questões. Por exemplo, nós do PSTU, o governo está dizendo que quer evitar o de grande desmatamento e o aumento do efeito estufa. Sim. Só que para a agricultura familiar, eles dão uma esmola, R$900. E para os grandes empresários, os bilhões, porque, por exemplo, o agronegócio, o ano passado, pegou 370 bilhões para fazer o que bem entender de manejo, sabe, de garimpo, sabe, de fazer a biopirataria. Esse ano, o Lula já entregou 470 bilhões. Então você vê o que é que faz? O incêndio, sabe? Aí eles fazem os empréstimos muitas vezes, quando é para pagar, são beneficiados. Nós pagamos nosso imposto, ninguém perdoa a nossa dívida. Mas o agronegócio sempre tem uma negociação com o Congresso. Vamos perdoar a dívida, aí dão logo a anistia. Isso, os ricos não pagam imposto. Nós pagamos. Os ricos não pagam. Mas nós pagamos. Então é de nós que sai a educação, a saúde, o transporte, todas essas coisas. Então nós estamos divergindo. Nós do PSTU fundamos o PT, eu tenho muito amigo, o Lula, muito amigo pessoal meu, já me chamou várias vezes para mim. Uma vez eu disse para ele, Lula, eu tenho divergência com o seu governo. Ele disse, eu não quero unanimidade, sabe? Porque o Lula é do diálogo. Burra, que eu sempre falo. Exatamente, a unanimidade é burra. Nós achamos. Agora, o problema, o importante é que o Lula é democrático, ele é diferente.